E fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos para mais um dia, mais uma semana aí de análise do Bitcoin e do nosso mercado de criptomoedas. E agora é oficial, batemos o martelo, estamos num inverno cripto, meu Deus do céu, o mundo vai explodir, o que que tá acontecendo? Hoje o nosso principal objetivo aqui no canal vai ser estar dando uma passada nesse conceito aí de inverno cripto, o que está acontecendo no cenário das criptomoedas e principalmente o que fazer agora que a gente está perdendo zonas importantes aí de suporte nos gráficos maiores. Então vem comigo que logo depois da vinheta eu vou te mostrar isso e muito mais aqui no canal. Se você não me conhece, não conhece o canal, eu queria te convidar a estar se inscrevendo, que eu posto análises diárias do Bitcoin e de todo o mercado cripto, comentando aí de pontos fundamentalistas, fazendo análise on-chain, gráfico, sentimento, notícia e tudo que esse mercado tem para oferecer para gente. Eu também queria convidar vocês a estarem me seguindo nas redes sociais, que os links estão todos aqui embaixo na descrição desse vídeo. E também se você quer aprender, eu dou aulas particulares de investimento, cujo qual o link para você se inscrever também está aqui embaixo. Por último, mas não menos importante, se você gosta desse conteúdo que eu produzo, deixa o like, compartilhe com quem você acha que vai gostar também, porque isso ajuda demais aqui o canal e principalmente motiva a gente a estar continuando. E pessoal, indo direto aqui ao vídeo, né? Talvez o vídeo hoje seja um pouquinho maior, porque tem bastante coisa para passar para vocês, tanto de indicadores fundamentalistas quanto de cenário gráfico. Então já queria avisar que não só esse, mas todos os meus vídeos, eles têm uns cortes. Então aqui na descrição do vídeo você consegue ver o índice, que é justamente o momento do vídeo onde eu estou falando de cada coisa. Então se você gosta de ver análise gráfica, se você gosta de ver só análise de sentimento, sinta-se à vontade para pular para essa parte. Beleza? Então bora começar aqui de cara, porque a gente está tendo um fenômeno contrário do que vem acontecendo aí nos últimos meses, né? A quantidade de bitcoins nas exchanges, que são os fenômenos de inflow e outflow, ou seja, retirada e depósito de tokens. Desde o final do ano passado, começo do ano passado, né, 9 de maio aqui, a gente vinha vendo a quantidade de tokens nas exchanges diminuindo juntamente com o cenário caótico que aconteceu há um ano atrás exatamente, né? Então a gente vinha vendo os investidores comprando a queda e retirando os seus tokens das exchanges. Eu falei para vocês que isso muito provavelmente podia ser um fenômeno não tão positivo quanto as pessoas pensam, né? Eu inclusive falei que isso poderia ter sim pontos positivos, porque a gente ia ter uma retirada de tokens e logo o Bitcoin ficaria mais escasso nas exchanges e consequentemente o preço tenderia a subir. Mas por outro lado, as pessoas que estão tirando esses tokens eram pessoas que suas carteiras tinham menos de um ano de idade, ou seja, pessoas que entraram na época da alta, conheceram apenas o Bitcoin ao longo da bull run, e a partir do momento que ficaram no prejuízo, a única alternativa para eles, para não ter que vender no prejuízo, era virar um holder, né? Então, a partir do momento que essas pessoas se vissem na oportunidade de se livrar dos bitcoins, isso poderia causar uma pressão enorme de venda. E desde o começo de maio, a gente consegue ver como que a quantidade de tokens nas exchanges, que até então vinha numa queda, começou a subir, né? Então a gente vem aqui que desde o dia 3 de maio, isso tem aí alguns dias, né? Isso foi acho que semana passada, a gente teve um aumento bizarro de tokens nas exchanges e essa quantidade de tokens vem subindo, né? Então acho que tem até um tempo que a gente não tem um nível tão alto aqui de tokens nas exchanges, a gente não vê esses níveis desde março desse ano, né? Então já tem aí uns 2 meses que os tokens vêm caindo. Isso me preocupa um pouco porque se as pessoas elas estão depositando seus tokens nas exchanges, muito provavelmente é porque eles estão com medo de algum cenário e eventualmente podem aí fechar sua posição. Outro ponto importante que eu queria passar com vocês é sobre o Open Interest no Futures das exchanges, tá? Eu vinha comentando com vocês também há uma semana sobre o aumento desse Open Interest, como que as pessoas elas estavam se expondo mais ao mercado, né? Face, eu acho que até desliguei o preço do Bitcoin aqui, olha só. Face a essa subida, onde o preço chegou bem próximo ali aos 48 mil dólares, né? Que foi essa subidinha aqui.
E agora com essa queda, as pessoas elas vêm fechando sua posição, vêm se expondo cada vez menos, né? E esse site aqui, eu acho que os dados dele só estão atualizados até... Ah não, até hoje na verdade. Eu pensei que tinha um delay, mas não tem não. E o que significa as pessoas fecharem sua posição? Significa menos liquidez para o mercado em um cenário de queda, né? Eu vou falar tudo isso e aí eu vou juntar todas essas peças nas considerações finais e aí de fato vocês vão entender onde que eu estou querendo chegar. Mas pessoal, desde o final de março também, né, a gente vem vendo ao longo do mês de abril inteiro e agora o começo do mês de maio, uma queda no Open Interest, que seria a quantidade de contratos lá dos futures. Mas ainda assim, se a gente olhar aqui as liquidações, agora olhando no site CryptoQuant, né, liquidações não, se a gente olhar aqui o índice de alavancagem, a gente consegue ver que ele está em níveis altíssimos, né, a gente não vê o pessoal alavancando tanto desde meados aí de 2019. Então o que a gente tem aqui, né? A gente tem que as pessoas elas estão depositando tokens das exchanges para fechar sua posição. A gente está tendo uma leve queda no Open Interest, né? As pessoas fechando seus contratos futuros, mas ainda assim o nível de alavancagem ele segue altíssimo, né? A gente não vê as pessoas se alavancando tanto assim desde 2019. Ou seja, se a gente for parar para pensar, o que significa tudo isso? A gente tem aumento de tokens nas exchanges, ou seja, pessoas, holders querendo fechar suas posições. A gente tem uma diminuição no Open Interest, mas o nível de alavancagem segue alto. Muito provavelmente as pessoas que estão fechando suas posições no Futures é justamente o mesmo perfil de investidor que está trazendo seus tokens aí para dentro das exchanges para buscar realizações, enquanto as sardinhas elas estão se alavancando cada vez mais, acreditando que esse movimento de baixa pode ser de fato fundo, que eventualmente o Bitcoin poderá ter um repique e logo a gente pode ver, eles poderiam ver, né, devido a essa alta alavancagem, excelentes lucros. Fundamentalmente falando, isso me preocupa bastante, até para ser sincero, porque logo que as pessoas elas estão se alavancando muito contra a tendência do mercado, enquanto os investidores mais conservadores estão querendo reduzir sua exposição, fazendo uma pressão maior de venda, a gente pode estar vendo aí ao longo dos próximos meses quedas mais acentuadas e consequentemente maior volatilidade no Bitcoin. Então com isso eu já falo aqui no vídeo para tomarem muito cuidado com as suas exposições e principalmente gerenciar o risco e o capital de vocês. Falando agora de análise, né, deixa eu até fechar isso aqui para limpar um pouquinho a tela. E order book, né, a gente está vendo que estamos próximos, né, na verdade a gente está numa região de suporte até os 30 mil dólares. Eu acredito que mesmo perdendo os 30 mil dólares a gente vai ter força compradora muito forte, porque nosso topo de preço, nossa região de resistência está lá próximo aos 48 mil dólares, né? E quanto mais o preço cair, mais pessoas vão querer comprar, justamente devido a esse fortíssimo suporte que a gente está aqui desde os 33 até os 30 mil dólares. Isso faz com que tenham muito mais tokens aqui alocados para compra do que para venda. E olhando no lado da venda, né, a gente não vê tantos tokens porque a gente está muito longe de bases de resistência. A gente só vai ter resistência lá nos 40 mil dólares e principalmente, né, ao meu ver, nos 48 e 50 mil dólares. A gente tem zonas de preço como os 45 que tende a segurar, mas falando de topos prévios, eu acredito que a gente está bem longe e isso por si só é uma consequência de a gente ter poucos tokens aqui alocados para compra. E por que que o preço está caindo esse tanto, né? Justamente porque o mercado tradicional está caindo desse tanto. Então a gente já está aí indo para o segundo mês aí de queda consecutiva, né? Isso dá um total de 6 semanas, né? 6 semanas de queda. E como os mercados eles estão correlacionados, uma queda no mercado tradicional certamente faz o mercado cripto também ir pelo mesmo caminho. A gente perdeu regiões aqui importantes aqui na bolsa de valores. Estamos testando os 4.000 pontos no S&P 500. Lembrando que a gente já está numa tendência de baixa
há algum tempo, né? Eventualmente a gente vai sim passar por um repique para fazer um topo descendente contra essa máxima aqui de euforia dos 4.600 pontos. A gente está longe da região das médias e eu acredito que eventualmente esse repique acontecendo vai ser uma boa oportunidade para o mundo de criptomoedas dar uma respirada, dar uma corrigida e consequentemente quem está muito exposto poder aí reduzir sua exposição ou abrir posições vendidas. A nossa dominância, que eu queria passar aqui de uma forma bem rápida com a gente estava no momento de indecisão, né? Rompemos essa consolidação, voltamos aqui para dentro dela, devido à queda que a gente teve de ontem para hoje, chegando abaixo dos 33 mil dólares, a gente teve um aumento de exposição no Bitcoin muito grande. E a gente está num cenário de queda, a gente está num cenário de indecisão, a gente está num cenário onde a maior parte dos investidores estão com medo do mercado. E a gente vem numa figura de consolidação na dominância desde maio de 2021, que foi justamente quando a gente começou a ter aquela queda mais acentuada, né, dos mineradores e também o outflow das exchanges. Então, a gente está vendo aqui uma figura de consolidação que pode estar no princípio de rompimento para a gente voltar a ter os níveis mais altos aqui da dominância. Ao meu ver, isso é muito saudável, não só para o mercado cripto, mas para o próprio Bitcoin, porque significa que as pessoas elas estão mais expostas ao Bitcoin do que as altcoins de fato, porque hoje em dia tem muito, mas muito mais capital alocado nas altcoins do que no Bitcoin. A gente tem 42% do capital de mercado do mundo de criptomoedas alocado no Bitcoin, ou seja, 58, mais da metade desse capital está alocado nas altcoins e não no Bitcoin, que é a moeda mãe, a principal moeda. Isso é justamente um reflexo da euforia dos investidores, né, face ao ano de 2020 e ao reflexo ao ano de 2021, em estarem querendo usar esse lado ganancioso e se expor mais a projetos secundários e não a principal criptomoeda. Então, o eventual cenário baixista poderia fazer a dominância subir aí bastante, consequentemente teríamos mais capital de mercado no Bitcoin. Cujo qual, né, antes de passar em cenários menores, eu queria falar que a gente fechou uma barra bem feia aqui no semanal, a gente não via uma barra de rompimento tão forte assim há bastante tempo. E rompemos aquela figura baixista que eu vinha comentando há meses com vocês, né? A gente tinha aqui um movimento de baixa, tivemos uma correção consolidada, né? Isso até estipulou o nosso topo descendente aqui no mensal contra o topo prévio, que eu falei que era a maior probabilidade. E também rompemos o inside bars aqui do mês de abril. Tá? Então isso caracterizaria mais uma queda, a gente poderia romper a região das médias. E meu Deus, agora a gente está no inverno cripto. Agora, a partir de agora que rompeu, a gente está no inverno cripto. Galera, sério que vocês compram essa? Ah, por definição, quando faz um pivô de baixa no mensal. Olha só, a gente já desvalorizou quase 60%. Vocês acham que agora que a gente vai fazer o pivô de baixa no mensal, aí a gente vai entrar no inverno cripto? Não, vamos voltar só um pouquinho. Eu acho que eu vou até trocar de gráfico, né? Deixa eu voltar aqui só para eu não perder os meus desenhos. Vamos para um gráfico que tem mais histórico. Vamos pegar aqui a Bitstamp, por exemplo. Né, vamos estar aqui no gráfico mensal. E a gente até agora teve 3 bull runs, né, que foi a bull run que ela iniciou aí em 2011, foi lá até 2014. Foi a primeira bull run do Bitcoin. E depois teve de 2015 até 2017 e de 2020 até 2022, né, que é o movimento altista que a gente estava vendo agora. E de todos esses cenários, olha só, a gente chegou a fazer um pivô de baixa. Mas quando a gente fez esse pivô de baixa aqui, né, a gente já tinha perdido praticamente todo o valor, né? A gente já tinha desvalorizado aí 70%, depois a gente chegou a desvalorizar 87% do topo, né? Então, assim, a maior queda de fato foi desde o topo histórico até a gente perder a mínima do mensal. Vamos olhar com a segunda bull run, o que aconteceu, né? A gente veio, fez aqui o pivô de baixa, né? Quando a gente rompeu essa região, a gente fez o pivô de baixa. E mais uma vez comparando, a gente tinha perdido 67% e depois a gente chegou a perder aí 82, 83%. E agora, né, a gente está ameaçando perder agora a mínima do mensal, fazer o pivô de baixa aqui caso a gente perca a região dos 30 mil dólares.
E já perdemos, galera, quase que 60%. Eita, tá difícil. Já perdemos quase que 60% desse topo, né? 53%. Então, se a gente chegar lá na região dos 20 mil dólares, dos 15 mil dólares, a gente vai ter perdido 77%, perto dos 50% que a gente já perdeu. Então, eu acredito que a gente já tá num cenário baixista, com certeza, né? Isso é prova desses 3 meses aqui de consolidação. Eu acho que a partir do momento que a gente fizemos o pivô de baixa no mensal, as sardinhas vão começar a querer operar vendido, elas vão começar a falar, porque agora o meu guru disse que estamos no inverno cripto, então eu vou ficar com medo do mercado, agora o mercado ele vai cair para sempre, o Bitcoin vai deixar de existir. E a partir do momento que essas sardinhas começam a pensar no movimento de queda, é justamente quando o mercado ele começa a reagir e começa a dar excelentes retornos, né? Tal como a gente vem vendo na história do Bitcoin. Então é muito fácil se desesperar para alguém que entrou aqui no ano de 2020, no ano de 2021, que só viu o Bitcoin dar pernadas de alta, e na hora que vê um movimento baixista desse, se desespera completamente. Mas esquece de olhar todo o cenário, né? Esquece de olhar que bear markets e cenários baixistas são, na verdade, excelentes oportunidades para estar acumulando Bitcoin, uma vez que já tem 10 anos que o preço ele sobe muito mais que ele cai, né? Então esses movimentos corretivos são saudáveis para a história do ativo, sem contar que a gente está falando de uma questão fundamentalista, que é a redução de recompensa que acontece a cada 4 anos e está marcado para acontecer novamente lá em 2024, tá? Então é normal que até esse halving a gente veja aí cenários baixistas do mundo de criptomoedas, para depois estar rompendo máximas históricas e começando mais uma bull run aí, e quem sabe buscar níveis acima dos 100k. Mas sem falar aí de coisa de longo prazo, para daqui a alguns anos, né? Vamos voltar na nossa análise do Bitcoin aí, porque tem bastante coisa que eu queria passar para vocês. Pessoal, primeiro, né, eu falei lá no Instagram durante o final de semana da possibilidade de queda dessa bandeira de baixa, né? A gente teve um movimento muito grande e a gente começou a consolidar nesse rompimento. E como a gente não conseguiu reverter essa tendência, romper a região das médias, a maior probabilidade junto ao sentimento do mercado era que esse movimento continuasse, e de fato aí continuou, né? A gente fechou aqui rompendo esse canal descendente. E agora a maior probabilidade é que a gente faça um topo descendente contra a região aqui dos 47, 48 mil dólares. Estamos longe da região das médias, tá? A gente tem aqui o topo do canal para servir de resistência junto com a região das médias, sem falar que o preço nesse topo aqui ele já chegou a cair mais do que 30%. Então o repique não só é esperado, como também é necessário para o mercado dar uma corrigida, assim como o mercado tradicional também deve passar pelo mesmo movimento. Eu acredito que isso aqui seja uma oportunidade boa de distribuição aí de quem está tomando posições nessa queda. Outro ponto importante, né, que mesmo se a gente perder essa mínima do mensal e fazer o tal do pivô de baixa, a gente vai ter toda uma região fortíssima de suporte e de rejeição do preço, que é justamente a região dos 30k, dos 28k, que segurou muito bem, né, historicamente falando. Aqui a gente teve suporte. Deixa eu até traçar aqui um retângulozinho verde, que eu acho que fica até mais fácil aqui pra gente. Olha só, pessoal, o Bitcoin, na verdade, ele está numa zona de suporte, tá? Então, quem está buscando vendas agora, muito provavelmente está querendo vender junto a um suporte. A gente vai olhar o sentimento daqui a pouco para saber o que está acontecendo, mas a gente vê esse tanto de tokens, números absurdos, né? São justamente as instituições que estão jogando o mercado para baixo, querendo que as sardinhas sejam liquidadas e peguem essa ordem de acumulação dela, para eventualmente elas estarem surfando uma onda aí de algumas semanas para estar formando esse repique aqui no gráfico semanal. Então eu tô de olho nesse cenário. Eu imagino que esse cenário seja o mais provável disso acontecer, uma vez que a gente teve 6 semanas de queda consecutiva. Quando o pessoal começa a achar que o inverno começou, que o Bitcoin já caiu demais, estão começando a vender no prejuízo, estão começando a shortar aqui perto de uma zona importantíssima de suporte,
aí muito provavelmente a gente pode ver cenários altistas, tal como aconteceu aqui, né? Todo mundo achando que o mundo ia acabar junto com a guerra. Quando a guerra começou, o mercado de fato subiu. E falando de sentimento, né? O nosso sentimento ele acabou por dar uma melhoradinha. A gente está vendo uma queda aqui no nosso Open Interest, o que é bom, né? Reduz a quantidade de pessoas que estão operando no Futures e, consequentemente, temos menos liquidez para as instituições estarem julgando o mercado mais para baixo, né? Então a gente já está vendo muitas pessoas sendo liquidadas, o Open Interest dando uma queda, e agora a gente também está tendo o nosso Long Short Ratio dando uma queda próximo a uma zona de suporte. O que significa? Que as sardinhas elas começaram a ficar com medo de tentar comprar esse dip eterno, né? Essa queda, esse mergulho aí. Porque a gente está vendo desde lá dos 48 mil dólares que qualquer queda do Bitcoin, as sardinhas elas vinham comprando, sendo liquidadas, comprando, sendo liquidadas, comprando, sendo liquidadas. E agora que de fato a gente chegou numa zona de suporte fortíssima, as sardinhas elas estão fechando sua posição, elas estão aí diminuindo sua exposição em long, justamente porque o preço caiu demais, né? E quando o preço cai demais, você não tem que buscar vendas, você tem que buscar compras. E não é assim que as pessoas pensam, não é assim. As pessoas elas ficam com medo do prejuízo, elas ficam com medo da volatilidade e começam a vender no prejuízo. Começam aí a diminuir sua exposição e isso aumenta consideravelmente a chance da gente estar vendo um repique aí nas próximas semanas. E é justamente por isso que agora a gente chega nas considerações finais desse vídeo, que eu estou buscando exposição agora nessa zona verde, e assim como as instituições que já estão com muito capital alocado aqui no order book, eu também vou buscar uma maior exposição justamente para estar aguardando esse repique e fechando minha posição, uma vez que, como eu mostrei, fundamentalmente falando, os investidores em massa eles estão colocando seus tokens nas exchanges para diminuir a sua exposição. O nosso Open Interest ele vem seguindo caindo, ou seja, as pessoas também vêm fechando sua exposição nos contratos futuros. E juntamente com isso, a gente tem o nosso índice de alavancagem que está extremamente alto, extremamente esticado. E caso a gente dê uma corrigida, as pessoas elas aumentem sua exposição e sua alavancagem ainda mais, a gente possa ver uma queda eventual. Aí nesse caso, pessoal, agora o que eu estou de olho para longo prazo, eu vou tá olhando a sobrevenda do RSI aqui no gráfico semanal, tá? É uma coisa que às vezes que aconteceu, sério, foi quase que milimétrico o fundo. Olha só, a gente teve o nosso Corona Crash, onde teve sobrevenda, a gente teve a mínima lá de 2019, né? Esse cenário aqui de pânico e mínima do bear market pós 2017, sem falar que é uma região onde a gente muito provavelmente vai ter encontro com a nossa média móvel de 200 no semanal, né? Até puxando de novo o gráfico com o maior histórico, a gente vê que a nossa média de 200, média simples no semanal, foi quase que milimétrica, às vezes onde o preço tocou e ela segurou, né? Então a gente vem vendo desde lá de 2015, talvez se a gente puxar aqui até antes ela teria essa interpolação aqui, e a gente poderia ver eventualmente uma excelente oportunidade. Se a gente ligar o RSI Levels, ele vem mostrar que a sobrevenda ela deve acontecer mais ou menos na região da média móvel de 200 períodos, que é um ponto onde eu estaria extremamente interessado em aumentar minhas posições de hold, uma vez que o mercado ele estaria em um cenário de extremo pânico, né, e extrema queda, já tendo desvalorizado desde o topo histórico aí cerca de 60, 70%, que é um valor que historicamente falando, deixa eu voltar aqui com a média ligada aqui, que historicamente falando é um valor bastante aceitável para as quedas, né? A gente pega essa mínima aqui, pega até a média 60, 70% dessa máxima, né? Eu até falei errado, até as médias 70, 80%. Se a gente pegar aqui mais uma vez, né, a máxima histórica até as médias 70, 80%.
Caso a gente pegue o topo histórico e venha até a região das médias, dá justamente algo em torno aí dos 70%, que é uma correção extremamente saudável e esperada em cenários baixistas. E todo esse vídeo foi aqui para mostrar para vocês que o bear market não é algo que se deve temer, e sim que se deve aproveitar para aumentar sua exposição, porque a tendência de valorização do Bitcoin é a alta no longo prazo, fato que a gente já vem aí vendo há cerca de 10 anos, e que um eventual cenário baixista, além dele já ter de fato começado, quando as pessoas começam a ver o Bitcoin como algo negativo, como algo que dá prejuízo, são justamente os momentos onde a gente deve buscar acumulações, porque essas pessoas estão vendendo um ativo extremamente bem fundamentado, importante, com grande potencial de valorização em uma época que ele está barata. E o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou também, não esquece o like, né? Comenta o que você achou, compartilha com as pessoas que você acha que vai gostar também. Se inscreve aqui no canal e não esquece de me seguir nas redes sociais, que os links estão todos aqui na descrição desse vídeo. Então eu vou ficando por aqui, tenha uma excelente semana e tamo junto, galera. Valeu!